Porque é que a população colabora com quem a quer matar em guerras e destruir em mercados? Portanto, se observarmos a população humana, a partir da Idade Média, a população morre em guerras porque colabora com quem a quer matar em guerras. E na segunda parte, que é atualmente, a população paga para aceder aos meios que ela própria produz porque colabora com quem a quer destruir. Portanto, a população colabora com quem a quer matar e colabora com quem a quer destruir. Porquê? Observa-se que a população está completamente desorientada, portanto, ao ponto de colaborar com quem a destrói. Portanto, quem é que a quer destruir? É sempre o mesmo, um agente patológico, o poder. Tá? Que é um conjunto de indivíduos, são delinquentes, o poder pratica a guerra ou pratica a corrupção mercantil, que são atividades antissociais, portanto, anti-humanas, comportamentos anti-humanos e desumanos. Anti-humanos na parte da guerra, desumanos na parte do mercado. Como é que isto funciona? Porque é que a população não tem capacidade intelectual? Não tem capacidade intelectual porque não pratica exercícios intelectuais e não pratica exercícios intelectuais porque não tem onde os praticar. Vamos começar do início. O que é um grupo humano? Portanto, uma sociedade. A sociedade tem cérebro. Quando a população não se organiza em sociedade, não forma o tal corpo social, perde o cérebro. Como é que funciona? Portanto, numa sociedade, portanto, o indivíduo, a nossa fase da vida, as nossas fases da vida vão tendo funções ao longo da nossa vida, portanto, nós somos crianças, estamos a crescer, depois vamos ser pais de crianças, vamos gerir as crianças, vamos ter uma parte de decisão sobre as crianças, uma capacidade de percepção para controlar as crianças, depois vamos ser avós de crianças e pais dos pais, portanto, vamos ter uma percepção cada vez maior. Portanto, num grupo, uma sociedade é um grupo horizontal. Portanto, temos a parte das crianças, a parte dos jovens e a parte dos séniores. Portanto, aqui, infância, a parte de juventude e aqui a parte sénior. Como é que se forma o grupo, o cérebro de um grupo? Portanto, aqui o indivíduo nasce, isto aqui é o tempo, aqui 100 anos, quando chegar à juventude vai ter um filho, depois o outro vai ter um filho, e por aí fora. Isto são os vários indivíduos, portanto, o indivíduo é parte do grupo, o grupo produz o indivíduo colabora com a formação, com o funcionamento do grupo, e é assim que temos o tal corpo social. Uma sociedade é um corpo. Porquê? Porque este é pai deste, este é avô deste. Portanto, aqui há ligações sentimentais. A partir da juventude, daqui para cima, começam a decidir. Passam a ter decisões. Portanto, a partir, quando começa a ser pai, começa a ter decisões sobre os filhos. Quando é avô, começa a ter decisões sobre os filhos e os netos. Portanto, aqui, esta parte aqui, isto é o cérebro do grupo, que é constituído, a base deste grupo, portanto, é uma sociedade, que é um conjunto de sócios, tá? São iguais entre si. Portanto, o cérebro tem estes indivíduos todos, 1, 2, 3, 4. Como é que funciona isto? Como eles estão todos, a base da sociedade é a cooperação. Que só existe quando há liberdade. Quando há liberdade, isto é um grupo de funcionário voluntário. Portanto, já temos aqui várias vezes vários elementos para existir um grupo destes. Tem de ser um grupo voluntário. Porquê? Porque eles estão lá porque querem, colaboram com os outros porque querem e estão a atuar para um bem comum. Portanto, aqui é um corpo. Isto é um corpo. O objetivo disto é um por todos, todos por um. O objetivo é benefício de todos. Porquê é que é benefício de todos? Porque eles estão todos interligados sentimentalmente.
Os são pais, filhos, netos, primos, tios. Portanto, é um grupo que tem relações, interações sociais. Ou seja, a parte de cima, o cérebro, quem decide, tem ligações sensoriais ao resto do corpo grupal. Portanto, o cérebro do grupo está ligado ao corpo. Há uma interação direta. Portanto, o indivíduo tem uma interação sobre os outros, mas depois tem o retorno, os tais sentimentos positivos e negativos, se é aceito, se não é aceito. Isto é o funcionamento do grupo, de uma sociedade. Portanto, a partir da juventude, da adolescência e da juventude, os indivíduos começam a ter práticas de atividade intelectual. Porquê? Porque eles vivem em sociedade e em sociedade eles têm de argumentar uns com os outros. Portanto, quando aqui é para decidir, decidem todos. E isso exige a tal prática de atividade intelectual. Tem de argumentar. Tá? Isto é como o nosso cérebro tem muitos neurónios. Portanto, os neurónios todos em conjunto é que fazem a decisão. Aqui, no grupo, é os cérebros de todos a funcionar para o mesmo lado, a tal sociedade, em colaboração, é que vão terminar depois o tal funcionamento que vai resultar, tem um cérebro, vai resultar na orientação comportamental. Orientação do grupo. Portanto, estamos a ver que é a mesma coisa que o nosso corpo. Nós temos um cérebro que decide sobre o resto do corpo, mas se tivermos um corte, uma parte do nosso corpo, nós sentimos dor e vamos redefinir o comportamento. Portanto, aqui, a base deste grupo, esta orientação é feita pelos tais sentimentos, sensações positivas. Os tais prazeres, prazeres sociais. Quando começam a ter dores sociais, eles vão redefinir o comportamento do grupo. Tal como nós, se tivermos uma dor, vamos redefinir o comportamento do nosso corpo. Este é o corpo do grupo, portanto, isto é o funcionamento saudável. Quando isto desaparece, quando deixa de ser uma sociedade e passa a ser o contrário, e passa a ser o poder, o poder é um grupo vertical. Portanto, poder. O que acontece no poder? A base do poder não é a cooperação, é a coerção. Portanto, é o confronto. Coerção, resultante do confronto. A coerção é para quê? Para destruir a liberdade dos outros. Portanto, aqui, isto é um grupo de equilíbrio. Isto é um grupo que está em equilíbrio. Há um equilíbrio entre o que decide e o que executa. Portanto, a parte de cima decide, a parte de baixo executa. Nós vemos isto no futebol hoje. Temos a parte mais jovem, os jovens jogam o futebol, mas quem decide o que eles vão fazer é o treinador, que é o indivíduo mais velho. Mas eles fazem todos parte do mesmo grupo, querem todos o mesmo. Portanto, têm benefícios, têm orientação porque têm um objetivo comum. Portanto, aqui, quando há um corpo, há um objetivo comum. Um objetivo comum. Tá? Quando se perde este funcionamento, a base é a coerção, a destruição da liberdade. Portanto, o contrário de liberdade é excesso de liberdade e carência de liberdade. Portanto, servilismo, poder. Servilismo, poder. Já não temos sócios, já não somos cidadãos. Isto aqui existia na civilização greco-romana, tal cidade-estado. Já não são voluntários, são servos e abusadores. Portanto, estamos aqui no domínio da coerção, já é abusadores e abusados. Que é poderes, são os poderosos e os submetidos. Portanto, já é um grupo disfuncional. Já não é um corpo, já é um ajuntamento. Porquê é que é um ajuntamento?
Porque eles estão juntos na base da coerção. São obrigados, senão os outros matam-nos. Na primeira parte da Idade Média, ou se não cumprirem, eles não cortam-lhe o acesso aos meios, na segunda parte da Idade Média. Portanto, aqui já não é um corpo, estão todos um por todos, todos por um objetivo comum. Não, aqui há um objetivo de um e os outros têm de submeter. Portanto, já não é o benefício de todos, já é o prejuízo de todos. Teoricamente, é o benefício de uns para o prejuízo de outros, mas como a espécie humana não funciona assim, portanto, se o indivíduo não tiver a sua sociedade, não tem prazeres sociais, e aqui não há prazeres sociais. Aqui há ódios, vinganças, e há toda uma rotina de confronto, de delinquência. Portanto, isso acaba por ter prejuízo de todos. A prática da guerra não beneficia ninguém. O indivíduo que está lá a combater, nem que ganha a guerra, tem um período muito mau. O período de guerra, o período de combate, é péssimo para todos. Estão-se ali a matar uns aos outros. Estão todos com medo uns dos outros, estão-se a matar uns aos outros. E no mercado a mesma coisa. Estão-se ali a roubar uns aos outros. Portanto, é um ajuntamento. Portanto, prejuízo de todos. Quando é benefício, chama-se inteligência. Prejuízo para todos, chama-se estupidez. E aqui vamos à parte do cérebro. Este grupo não tem cérebro. É um grupo acéfalo. Como podem ver, aqui tem estes conjuntos todos, aqui tem um conjunto de indivíduos que não tem este processo, não está ligado. É o indivíduo que mata mais, passa a mandar. Portanto, aqui é como se tivesse o nosso cérebro e desligasse todos os neurónios e ficasse o neurónio mais delinquente. Tá. Isso vai terminar uma desorientação total. Portanto, o grupo é acéfalo, o que determina os comportamentos. Portanto, aqui temos um período de decisão, começa a ter prática de decisão e à medida que vai tendo maturidade vai decidindo cada vez mais largo. Não é? Então, há aqui um processo de decisão relacionado com a realidade humana, em que ele vai tendo decisões, quando erra, o erro vai doer a ele porque vai ter efeito sobre os seus. É todo um processo de maturidade que vai determinar a capacidade intelectual, porque aqui há uma prática intelectual, aqui não há prática intelectual. Aqui há uma delinquência e o que vencer a delinquência vai mandar no outro. Portanto, a ausência de atividade intelectual, a ausência de cérebro. É um grupo acéfalo. E é isso que vai determinar depois a desorientação. Tá? O resultado da desorientação são as dores sociais. Este grupo, como é que isto funciona? Quando há um grupo destes, tem um cérebro e o cérebro é o sistema imunitário. O cérebro do grupo é o sistema imunitário do grupo. Porquê? Porque é ele que orienta o comportamento do grupo. Quando o grupo não tem cérebro, perde o seu sistema imunitário. Portanto, em vez de destruir os delinquentes, quem quer submeter os outros, em vez de os destruir, não, vai segui-los. Porquê? Porque não tem cérebro, não tem capacidade intelectual. Quando aqui, prática intelectual, determina capacidade intelectual. Como tudo. Capacidade intelectual resulta em orientação. Aqui, ausência de prática intelectual. O que é que vai determinar? Incapacidade intelectual. Resultado, desorientação. Portanto, este grupo é um grupo acéfalo
qualquer um manda nele. Quando a população não tem prática intelectual, deixa de ter cérebro. O grupo deixa de ter cérebro e passa a andar ao acaso do mais delinquente, do mais burlão, de um agente de mercado, de um agente da guerra. Porquê? Porque não tem atividade intelectual. Como é que isso vai haver depois na prática? Quando tem ausência de prática intelectual, portanto, não tem capacidade de perceber a realidade. Vai ter uma fantasia. Depois de ter a fantasia, vai ter uma crença na fantasia. Porquê? Porque ele não tem capacidade de perceber a realidade, então começa a delirar. Fantasia. Vai ter uma crença. O resultado vai ser uma desorientação da realidade para a fantasia. O que acontece aqui? Tal fantasia, tal poder, por ser de outro mundo poderoso, é o típico. Típico porque o grupo é patológico. Não tem interação com a realidade, não percebe a realidade porque não tem capacidade intelectual, porque não tem prática intelectual. Aqui não há prática intelectual. A interação aqui é uma interação coerciva. Não tem prática intelectual. Portanto, a população não tem capacidade intelectual. Porque não tem prática. É a mesma coisa que, se formos ver uma tribo africana que corre todos os dias para caçar. Ela tem capacidade física e capacidade de correr. Consegue correr 40, 50, 60 km. Porquê? Porque pratica isso todos os dias. Ou quase todos os dias. Uma população sedentária não tem essa capacidade de correr porque não corre. Não tem prática de corrida, não tem essa capacidade porque não tem a capacidade resultante da prática. Aqui é a mesma coisa. Quando a população tem prática, capacidade intelectual, porque tem de interagir com os outros de forma cívica, através da capacidade intelectual, através do raciocínio, ele vai orientar o grupo. E o grupo forma um cérebro. Tem capacidade de perceber o que é bom e o que é mau para ele. Portanto, quando começa a ver que lhe dói, nele ou nos seus, ele reagrupa o comportamento. Quando isso não existe, aqui é um grupo parasita, portanto, a corte de poder não quer saber dos apoderados, nem se considera como eles, portanto, se disserem perdão, ao nobre na Idade Média, ele pertencia à plebe, ao povo, e ele achava isso uma ofensa. Eles não colaboram. Isto aqui, a base disto é coerção. Sentimentos negativos. Tá? A ameaça para a coerção. O resultado não tem capacidade intelectual. Tá? Não tem capacidade intelectual, tem os comportamentos típicos de quem não tem capacidade intelectual. Tenta resolver tudo na base da delinquência. E não resolve, como é lógico. Portanto, aqui o que acontece, os indivíduos distraem o seu próprio órgão social. Tá? E o resultado não tem órgão social, não tem os prazeres sociais, tem dores sociais e não tem capacidade de orientação nem de perceber a realidade. E é isso que se observa, que a população não colabora com quem a quer destruir. E acha muito bem que seja destruída em guerras e em mercados. Porquê? Porque não tem capacidade intelectual, tem uma fantasia. Portanto, a fantasia o que é? A fantasia já é uma recusa da realidade. Não é? Aqui já há uma recusa, a crença é a recusa do pensamento. Ele não quer pensar, ele quer acreditar, quer negar o pensamento. Portanto, já está aqui na parte de não querer fazer exercício intelectual. Não quer fazer, porque fazer exercício intelectual é difícil, é exigente e ele não quer fazer. Portanto, quer ficar no limbo, na fantasia. O resultado, desorientação, vai colaborar com quem o quer destruir. Porquê? Porque como eles não pensam, não têm atividade intelectual, não têm indivíduos a interagir entre si, entre pares, liberdade de querer estar ou não querer estar, que é isso que vai determinar o funcionamento do grupo. O resultado, vão andar ao acaso dos mais delinquentes, que são os mais estúpidos de todos. Tá? Comportamento para prejuízo de todos. Portanto, nós temos na Idade Média, que é a Idade atual, isto aqui decorre uma coisa chamada religião. Quando a religião era a religião da sociedade, dos manos, em que os deuses eram os antepassados, o pai, o avô, o bisavô, estavam relacionados com a realidade humana, interagiam com a realidade. Quando começava a doer a um deles, eles redefiniam. O modelo era a sociedade, e a sociedade exige prática intelectual. Exige a argumentação, a decisão
Este grupo só há o bem de todos se estiverem todos a colaborar. Senão, cada um por si destrói-se a todos. Porque nós estamos definidos, nós somos um animal social. Não é porque nós queremos ou deixamos de querer. É porque é o funcionamento da nossa espécie. Nós temos braços e pernas, não é porque queremos ou deixamos de querer. É porque é o funcionamento da nossa espécie. Portanto, nós somos um animal social para formar em sociedade. Se não formarmos em sociedade, vamos ter uma patologia. Vamos ter perdas humanas. E a principal é a perda de capacidade intelectual. E vamos ter os comportamentos aberrantes. Isto aqui é um grupo que não tem cérebro, nem tem ligações sentimentais. É como se o nosso cérebro só tivesse um neurónio mais estúpido, e não tivesse nervos ligados ao resto do corpo. Se queimasse as mãos, não doía a parte de cima. Porquê? Porque não há ligação afetiva. Aqui há ligação afetiva, considera-se todos parte do mesmo, tal sentimento de segurança e de liberdade, para poderem falar como querem uns com os outros. Aqui é exatamente o contrário. Aqui é a destruição do sistema nervoso, tais sentimentos entre os indivíduos, que eles não colaboram, têm confronto, e depois vão mais estúpido, mais delinquente, vai decidir por toda a gente, tal rebanho do Senhor. E o resultado é, a população depois vai ser destruída porque estamos num grupo acéfalo. Quando a religião abrâmica se instalou, o tal Deus delinquente, o Deus que ensina, faz o inferno aos outros para os submeter, para formar o rebanho do Senhor, portanto, é a negação total da humanidade. Tá? Portanto, a religião não é uma questão de crença, a crença é uma patologia mental, em que o indivíduo não distingue o que é fantasia do que é realidade, e tem essa patologia porque não faz exercício intelectual. Não tem capacidade intelectual. Se não faz exercício intelectual, não tem capacidade intelectual e começa a ter crenças. Aqui o resultado da crença, como a realidade se mantém, a realidade rege-se pelas suas próprias regras, a realidade continua a existir, aqui vamos ter o comportamento deixa de estar ligado com a realidade e está ligado com a fantasia. Resultado, desorientação total, porque a realidade continua a reger-se pelas regras da realidade. A realidade é soberana, não é a fantasia. Portanto, o indivíduo vai desorientar-se e vai ter um ciclo patológico. Vai andar a colaborar com quem o quer matar em guerras e em mercados. Tá? Portanto, o que acontece aqui? O indivíduo começa a delirar. Este aqui é um grupo de desequilíbrio. E o que acontece é que, como eles não têm prática intelectual, os de cima começam a delirar e os de baixo começam a obedecer aos delírios. Ele quer ser o maior do mundo, quer matar tudo e todos, quer mandar em toda a gente, portanto, em guerras, ou quer roubar tudo e todos em mercados. Então o resultado é que a população, quando não tem cérebro, mata-se em guerras, colabora com quem a quer matar em guerras, ou, agora, a população paga para aceder aos meios que ela própria faz. Porquê? Porque vai na conversa dos agentes de mercado, dos burlões, o banqueiro que diz que a população tem de pagar a ele, ao banqueiro, para aceder aos meios que ela própria faz. Tem de ter autorização do banqueiro, através das tais senhas, o tal dinheiro. Não é? Então a população, para aceder aos meios que ela própria faz, tem de andar a pedir autorização e pagar a autorização ao burlão de mercado. Resultado, passa a vida, tudo que tem e o que não tem é entregue ao burlão. Porquê? Porque a população não tem cérebro. A população não pensa, não tem atividade intelectual. Depois tem a fantasia de ser rico. Ou seja, destrói o órgão social e depois admira-se de só ter dores sociais, ter invejas, rancores e afins, em vez de ter prazeres sociais. Aqui eles organizavam banquetes, jogos desportivos, teatro, o que é normal num grupo social. O corpo social humano, portanto, todos por um, a segurança de estarem todos por um e de colaborar com todos. Porquê? Porque o benefício é para todos. Têm um cérebro ligado ao corpo. Têm um cérebro ligado ao corpo. Eles vão pertencer todos a esse funcionamento. Tá? Os que são mais inteligentes ou menos inteligentes depois vão ajustar todos, através da colaboração e da argumentação entre eles, porque têm prática disso, atividade intelectual. Aqui não. Aqui é o acéfalo mais delinquente. Aqui é o tal rebanho do Senhor. Portanto, o cérebro é o sistema imunitário comportamental. Quando a população tem cérebro, os delinquentes não se instalam, portanto, não formam poderes. O poder é uma patologia decorrente de uma população que perdeu a capacidade intelectual. Que é o mais retardado,
vai abusar de toda a gente, porque os abusados colaboram com esse abuso. Tá? O sistema imunitário comportamental precisa de uma sociedade. O ser humano sem uma sociedade fica completamente estúpido. Colabora com quem destrói. Portanto, porque é que a população colabora com quem a quer destruir em mercados e matar em guerras? Porque tem uma religião patológica. Tem uma religião que nega a realidade humana. Portanto, como a religião, como a teologia abrâmica nega a saúde humana, é óbvio que a teologia abrâmica não tem qualquer fundamento na realidade. É uma invenção de uma população estúpida. Os hebreus eram estúpidos, comiam pouco, viviam no deserto, apanhavam muito sol, inventaram uma teologia completamente estúpida que vai contra o funcionamento humano, contra o funcionamento da espécie humana. Resultado, a população tem comportamentos estúpidos, andou-se a matar na primeira parte da Idade Média e anda a destruir os ecossistemas na segunda parte da Idade Média, ao acaso dos mais delinquentes. É uma questão de saúde da espécie humana. Portanto, a religião não é uma questão de crença, é uma questão de conhecimento biológico. A religião humana é a religião da saúde da espécie humana, que é um funcionamento biológico como outro qualquer. Não é uma questão de crença, sob pena de a realidade não quer saber das fantasias. A realidade não quer saber da fantasia do progresso. O resultado do progresso é a destruição dos ecossistemas e a população a destruir-se em campos de concentração industriais. A realidade mantém-se na realidade. Os indivíduos, se tiverem capacidade intelectual, realizam-se. Se não tiverem capacidade intelectual, vão-se perder a sua existência a destruir-se. Nas tais dores sociais. Nos tais comportamentos aberrantes. E é isto.